Liturgia do dia 9 de novembro de 2023. Festa da dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir, mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo,
junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica do Santíssimo Salvador, ou de São João de Latrão, foi fundada pelo Papa Melquíades, sobre a colina de Latrão. Aí se celebraram sessões de 5 concílios ecumênicos. Aí o Papa celebra a missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa. Aí, multidões de presbíteros e bispos foram ordenados ao longo dos séculos. Daí, partiram muitos missionários para os 5 continentes, uma vez que o bispo de Roma, sucessor de Pedro, tem a sua sede na Basílica de Latrão. Essa igreja é justamente chamada Mãe e Cabeça de todas as igrejas, como se lê no seu frontispício. O aniversário da sua dedicação é celebrado como festa litúrgica desde o século XII. Na primeira leitura, o tema da manifestação da glória de Yahvé na terra de Israel, no meio do seu povo, no templo, como centro vivificante, atinge a sua máxima expressão no texto de Ezequiel, que hoje escutamos. A presença da glória de Deus no meio de Israel provocará transformações que trarão ao povo as mesmas condições de vida do início da criação. Os 4 rios paradisíacos são agora uma única torrente que irrompe da entrada do templo e desce até Arabá pelo lado direito do mesmo templo. Começando por ser um simples arroio, vai crescendo até se tornar uma torrente intransponível que fertiliza os campos até ao Mar Morto. O próprio Mar Morto volta a encher-se de vida, porque as suas águas salgadas se tornam salubres. Na Nova Jerusalém dos tempos escatológicos, a presença de Yahvé será uma bênção manifestada em poder vivificante e criador. Este simbolismo da água é retomado pelo Novo Testamento. Do lado aberto de Cristo, templo de Deus no meio dos homens, brotará o Espírito que tudo renova e recria, verdadeira fonte de águas vivas que jorram para a vida eterna. Na segunda leitura, a construção da Igreja é realizada por impulso da misteriosa dinâmica divina, sob o alicerce que é Jesus Cristo. O contributo humano necessário, por vontade de Deus, será avaliado, não segundo a dignidade da tarefa encomendada, mas segundo o esforço voluntário de cada um. Tanto faz ser arquiteto como pedreiro, mas o templo de Deus é a própria comunidade humana. É aí que Deus quer habitar. Os outros templos, mais ou menos grandiosos, hão de ajudar a que todos e cada um se tornem templo do Deus vivo. Com respeito ao Evangelho, Jesus entrara em Jerusalém como vencedor da morte e Senhor da vida.
ressuscitara Lázaro, entrara no ambiente próprio de um rei triunfante, como indicavam os ramos da palmeira associados ao triunfo dos macabeus. Mas é ele próprio que encontra um jumento e monta nele. Não é, pois, o Messias no sentido que o povo esperava, mas o Messias anunciado por Zacarias. Só a partir da sua morte e ressurreição, graças à presença do Espírito, é que tudo isto é entendido pelos próprios apóstolos. Ao contrário do que se pensava, não é o povo que dá autoridade a Jesus, mas o Pai. O seu reino também não é deste mundo. Por isso os judeus nada tinham a temer quando verificaram: toda a gente vai atrás dele. Hoje a Igreja-mãe chama-nos para Roma, a fim de, ao menos em espírito, celebrarmos com ela o aniversário da dedicação da Sé Catedral do Papa, que não é, como muitos julgam, a Basílica de São Pedro do Vaticano, mas é exatamente a Basílica de São João de Latrão. A liturgia odierna sublinha claramente o significado da igreja edifício como sinal visível do único verdadeiro templo, que é o corpo pessoal de Cristo e o seu corpo místico, que é a igreja, que celebra num determinado lugar o culto em espírito e em verdade. Para além da sacralização do espírito material, somos estimulados a colher em Cristo, homem-Deus, a verdadeira sacralidade, que a partir dele se comunica a todo o povo santo e sacerdotal, batizado e crismado no Espírito, unido ao sumo e eterno sacerdote na única oblação. A casa do povo de Deus, no que diz respeito à estrutura, ao decoro e à funcionalidade, deve ser levada a sério por todos os crentes, que nela renascem para a vida divina e que nela serão abençoados para o último êxodo pascal, rumo à pátria. É casa de todos e, como tal, deve ser cuidada e guardada com amor também no seu aspecto exterior, que é sinal da nossa pureza interior. Na festa da dedicação da Catedral de Roma, renovemos a nossa devoção e a nossa confiança para com a Igreja Romana. Sejamos dóceis a todos os seus ensinamentos, a todas as suas orientações. Amemo-la, veneremo-la, tanto mais quanto mais ela for atacada e combatida. Rezemos pelo soberano pontífice e pela Igreja. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa Igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.